Muitas pessoas acreditam que para eliminar gargalo tem que contratar mais pessoas, né? O que é o gargalo? O gargalo trava, ele pode fazer a sua empresa voltar alguns passos muito importantes para trás e depois para retomar isso aí pode custar um pouco caro. Duas coisas que eu não suporto ouvir, que é muito difícil e que é complicado. Cara, eu fico puto da vida quando eu olho para uma pessoa e vejo um talento desperdiçado. Os gargalos são bons, desde que sejam resolvidos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique e hoje, nesse episódio número 18, atingimos nossa maioridade. Já somos de maior. Nós vamos falar de como eliminar os gargalos na empresa. E aqui comigo, minha primeira dama, como sempre, Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, meu amor. Como eliminar os gargalos na empresa? Que tema, hein? O que são gargalos, né? O que são gargalos? Como identificar esses gargalos? Que empresa que não tem gargalo? Que empresa que não tem gargalos, né? O que impede essa empresa de crescer? O que impede esse negócio de crescer? Qual etapa que existem esses gargalos? Qual etapa do negócio que podem existir esses gargalos? Enfim, eu acho que hoje o tema é bem interessante para qualquer tipo de empresa. Às vezes pode a pessoa, não, mas é gargalos porque está muito vinculado à indústria, à produção, né? Mas calma lá. Não, a gente vai mostrar para você que todo negócio, independente do tamanho da empresa, pode existir gargalo. Em 2014, olha só como não tem nada a ver com indústria. E às vezes as pessoas acham que está só ligado porque está muito ligado à produção, né? Mas eu estava fazendo um treinamento nos Estados Unidos com o Jay Abraham. E o cara é o papa, né, da parte de vendas, estratégias de vendas. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: as empresas que não têm gargalo, muita gente acha que a minha empresa não tem gargalo, tá tudo bem. É um problema. Ele diz que é um problema. É um problema. Porque se a tua empresa nunca tem um gargalo ou nunca apresenta alguns sintomas de criação de um gargalo, quer dizer que você está jogando muito baixo. Está andando num ritmo muito abaixo do que você poderia andar, seja comercialmente ou seja nível de produção, porque o gargalo é um estresse. Eu preciso gerar esse estresse. E como que a gente gera um estresse? Crescendo. E para isso que a gente está aqui. Para trazer insights de crescimento, para ajudar empresários, empreendedores, pessoas que estão ouvindo a gente aqui, para transformar o seu negócio numa empresa mais lucrativa. É isso que a gente faz. E o primeiro passo para você conseguir ser provocado até sua empresa mais lucrativa é ouvindo nosso podcast que está ao ar toda segunda-feira. Toda segunda-feira, conteúdo fresquinho, conteúdo novinho, né? Novinho, inédito, sem enrolação, direto ao ponto. E tu sabes que a gente está tendo muito, né? Eu estou recebendo muito feedback positivo de pessoas que estão gostando do assunto, gostando dos nossos podcasts pela simplicidade e praticidade e por ser tão objetivo. Então, por quê? Porque a gente traz temas realmente que fazem sentido para o empresário, temas do dia a dia do empresário, e a gente traz aqui muitas sugestões de como resolver, né? É que se a gente for parar para pensar, quando as coisas são simples, as pessoas já não fazem, porque é simples, tem que fazer, enfim. Se faz muito difícil, aí sim que as coisas não funcionam. Eu digo pelo jogo do dinheiro. No jogo do dinheiro eu recebo vários feedbacks. Nossa, Marcelo, eu acabei de ler o teu livro. Inclusive, hoje eu recebi um feedback desse. Marcelo, eu acabei de ler o teu livro. Nossa, como é muito simples, como é fácil. Mas essa proposta. Temos um bate-papo aqui de 45 minutos, menos de 1 hora, onde a gente vai provocar as pessoas, e o objetivo é provocar as pessoas a uma mudança. É um estalo. Nossa, agora que eu me dei conta, nós não temos nenhum gargalo. Por que a gente não está tendo nenhum gargalo? Será que a gente é 100% eficiente ou será que a gente não está acelerando tanto? Mas provocar a pessoa a uma mudança, ter uma provocação, trazer um insight, que as pessoas tenham uma vontade para ter um primeiro impulso. Depois desse primeiro impulso ela vai dar os próximos passos. Mas assim, não precisa enrolar, não precisa. Só que eu preciso ser direto ao ponto, mostrar de fato o que pode ser feito. As pessoas estão lá na academia, você está na academia, está ouvindo dentro do Spotify, na plataforma de áudio, ou as pessoas que estão assistindo aqui no YouTube, ela vai ter uma primeira vitória, ela vai ter uma provocação. Tem muita gente que chega em casa, no final do dia, e coloca na TV, vai assistir o podcast.
E esse é o objetivo, porque é uma aula. Eu já tive amigas empresárias que dizem que quando vão preparar o jantar, elas vão me ouvir, vão ouvir Marcelo e Dai. É uma aula de gestão, é uma aula de liderança, dependendo do tema que a gente vai trabalhar. Então hoje nós vamos trabalhar processos, organização, direcionamento, provocação, do que está falando, por que é importante a gente entender a criação dos gargalos e como que a gente faz para eliminar esses gargalos. Minha empresa está travada. Está travada onde? Por que ela está travada? E muitas pessoas acreditam que para eliminar gargalo tem que contratar mais pessoas, né? Então está muito vinculado a isso. Às vezes não. Às vezes tem que demitir. Então, está muito vinculado isso na cabeça de muitos empresários. Nossa, eu estou com gargalo na produção, preciso contratar mais. Estou com gargalo no atendimento, preciso contratar mais. Mas não, muitas vezes está ligado a outros fatores que a gente vai conversar aqui. Depois, não vou falar agora, porque as pessoas estão chegando. Exatamente, são vários fatores que a gente vai conversar aqui para mostrar, né, o que realmente precisa ser feito. Né? E existem vários tipos de gargalo, né? Para vários tipos de setores também. Então vamos lá, que hoje eu estou animado. O assunto é como eliminar os gargalos na empresa. Se você está chegando agora, presta atenção que o assunto de hoje é muito importante. Seja bem-vindo ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Vamos lá então? Pergunta óbvia. A primeira perguntinha é: o que é um gargalo? O que são gargalos na empresa? Te vira. São nós. Imagina um gargalo como um grande nó que impede chegar no próximo lado. Que impede a empresa de avançar em algum processo, em avançar em qualquer coisa. O que é o gargalo? O gargalo trava. Trava o processo. O gargalo trava. Atrasa. Então, assim, sempre que eu entro num processo de consultoria, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. De entender onde está o gargalo na empresa, onde está e como que está, né, a capacidade produtiva, a capacidade de atendimento, onde eu vou criar esse gargalo. Porque não é o gargalo atual, é onde eu posso criar nessa nova conjuntura de empresa que eu vou estar fazendo, esse novo movimento que a gente vai estar fazendo com as empresas, acelerando processo comercial, acelerando vendas, acelerando otimização de várias coisas. Isso vai gerar reflexo. Pode gerar reflexo no próprio atendimento, pode gerar reflexo na logística, pode gerar reflexo na própria produção, pode gerar reflexo no administrativo, no financeiro, no faturamento, porque a pessoa que está lá emitindo nota não está dando conta de fazer tudo sozinha, no PCP, enfim, compra, né? No setor de compras não compra matéria-prima. Olha o gargalo que acontece. Olha só que interessante. Nas empresas que lidam com estoque, seja matéria-prima, matéria para revenda, enfim. Se o setor de compra não está extremamente alinhado com o setor comercial, não sabe exatamente o que está acontecendo, não se tem clareza na comunicação, eu vou gerar não só um gargalo no setor de compras, quando eu vou gerar um baita problema. Porque ele não vai alterar a curva, ele não vai alterar estoque mínimo, ele vai continuar fazendo a compra na mesma velocidade e aí você vai ter falta. E é um limitador, né? E aí você vai criar um gargalo no departamento de compras. E um limitador no crescimento da empresa. Exatamente. E aí por não ter um planejamento adequado, por criar um gargalo no departamento de compras, você vai gerar simultaneamente... Olha só que louco isso. Nem estava previsto... Não estava no script. No assunto que eu ia falar de outra coisa. Mas como tu citou compras, porque ele leva o gargalo no departamento de compras, por exemplo, ele vai levar uma falta de matéria-prima, uma falta de produto, enfim, uma falta imediata. E essa falta imediata vai gerar uma sangria. Eu preciso resolver isso. Então eu vou ter que comprar uma compra imediata. Uma compra imediata para suprir uma necessidade e, consequentemente, vai gerar um efeito colateral aonde? No financeiro, no caixa. E aí eu entro no efeito bola de neve. Agora, se eu tenho isso aqui alinhado e não crio esse gargalo, mas eu vou aumentando as minhas compras gradualmente, porque eu sei que o meu processo de vendas também está aumentando, as coisas estão trabalhando em conjunto, eu não faço isso. O meu financeiro não sente isso, porque eu estou trabalhando gradualmente. Agora, acabou. Por quê? Eu não calculei o estoque mínimo, eu não sabia que ia ter isso, veio
acabei tendo que comprar mais. Comprar mais sem planejamento. Provavelmente vai pagar um pouco mais caro, vai fazer planejamento, vai gerar um boleto maior e vai ter um reflexo direto no financeiro. Então, um gargalo, ele é uma trava, ele é um limitador, ele atrasa o crescimento da empresa, muitas vezes ele impede o crescimento da empresa e muitas vezes ele faz que a empresa tenha que voltar um passo, 2 passos, alguns passos atrás do que ela estava antes, por não ter resolvido esse gargalo, por não ter pensado nesse gargalo. Então, quando a gente monta um plano de crescimento, eu preciso entender o seguinte: para onde que a empresa está indo? O que pode se criar de gargalo em cima disso? E aí fazer aquela análise geral que a gente costuma fazer, para que as pessoas entendam, né? Não, minha produção aqui é só acelerar. Eu posso fazer turno, não tem problema com produção. Mas não é só a produção. A gente, inclusive, quando chega clientes novos de consultoria, os mesmos que já estão, né, nesse processo de crescimento, é muito bem visto isso, né? Onde a gente entende a foto atual, a foto de onde a gente quer chegar, né? Então a gente identifica. E não é só fazer tal e tal ação, né? Onde que vai formar os gargalos na frente? Entendendo que o gargalo, ele acontece quando a capacidade ele é menor do que a demanda, né? Semana passada, a gente iniciou um processo de consultoria novo. Uhum. E a empresária dessa empresa, quando ela fez a aplicação, ela queria aumentar o faturamento. 99% das pessoas buscam aumentar o faturamento, lucratividade, querem crescer a empresa. Só que a análise que a gente fez, a primeira necessidade da empresa não é aumentar o faturamento, até porque a empresa tem caixa, a empresa vende bem. Só que se eu aumentar o faturamento dela hoje, o jogo comercial dela é muito simples. Então, se eu pisar no acelerador no comercial para vender mais, eu vou criar um colapso dentro da produção, porque ela já está criando um gargalo na produção. Uhum. Então, só que eu consigo ver isso através do mapa. Quando a gente montou o mapa, eu falei, olha, a gente está com um grande problema que está se desenhando na tua produção. Então, a gente vai ter que desenhar uma alternativa agora, a gente vai ter que resolver isso ao longo dos próximos X meses, para que aí sim a gente entre num plano de crescimento forte. Porque a gente já percebeu isso antes. Se você entra forte no comercial e aí que vem o grau de importância de ter a possibilidade de uma consultoria, de um olhar externo. Porque se ela colocasse um vendedor, um gerente comercial, enfim, para vender, ela ia gerar um problema tão grande nessa empresa daqui a 2, 3 meses, que ia custar muito caro. Porque a gente conseguiu fazer essa leitura e conseguiu identificar. Ela disse, nossa, realmente, essas informações estão 100% corretas, só que a gente não conseguia ver isso antes. Então é entender. Um gargalo ele pode fazer a sua empresa voltar alguns passos muito importantes para trás e depois para retomar isso aí pode custar um pouco caro. Eu acho que até para deixar bem óbvio, né? O óbvio ele sempre precisa ser dito, né? O gargalo, se a gente for dar um exemplo bem prático, né? Eu tenho uma esteira numa indústria onde está produzindo determinado tipo de produto e o produto está ficando pronto e eu preciso de pessoas ou de máquina, enfim, para rotular esse produto. E eu tenho mais produto pronto do que a máquina consegue rotular. E aí tá ficando esse gargalo, né? E o gargalo tá onde? Tá no rótulo, não tá na produção. Então, e é isso que a gente precisa trazer esse exemplo para dentro do nosso negócio, né? Aonde que o produto tá ficando parado, o que que tá acontecendo. E quando a gente fala em produto, não é só o produto, não é só a caixinha, né? Então, existem vários tipos de negócio e em vários tipos de negócio eu preciso que eu identifique onde que tem gargalo. Se não tem, por que não tem? Precisa ter. Esse gargalo pode acontecer dentro trazendo um podcast que a gente falou aqui também, sobre um atendimento online. Uhum. E é um gargalo extremamente comum. Comum. E bom, né? E é um gargalo bom, né? É um gargalo bom. Agora, se a sua empresa está trabalhando com atendimento no WhatsApp e as pessoas estão ficando mais de meia hora esperando, você tem um gargalo. E esse gargalo precisa ser resolvido, porque você está perdendo dinheiro. Uhum. Outra pessoa está resolvendo isso mais rápido, porque exatamente. No setor online, o que traz? A gente já falou sobre isso, agilidade. Se eu estou 30 minutos esperando, é a mesma coisa. Se você para no posto de combustível para abastecer e fica 10 minutos e ninguém vem te atender... Hoje quase que a gente saiu, né? Quase que eu saí, porque assim, fica 5 minutos esperando para abastecer e está todo mundo ocupado abastecendo, quer dizer que você tem um gargalo, falta pessoas para atender. Ou precisa melhorar o que eles estavam conversando. É no horário de pico, não sei o quê, não sei, mas assim, cria-se um gargalo porque a partir daquele momento corre-se o risco, como
a pessoa que estava atrás da gente, ela saiu, ela foi para outro lugar, provavelmente abasteceu em outro posto, corre-se o risco de mais pessoas fazerem isso, e cada vez que uma pessoa sai, é dinheiro que perde, não volta mais. Não volta mais. E é a perda do dinheiro do dia ou do cliente, né? Exatamente. Beleza, então acho que deu para ficar bem claro o que é gargalo, né? No nosso processo de consultoria, onde junto com os empresários e líderes nós buscamos o crescimento da empresa, identificamos pontos de gargalo em todos os setores e é de fundamental importância para resolver a capacidade produtiva, independente do modelo de negócio. Para quem está aqui ouvindo a gente e ainda não são nossos clientes, de quem é essa responsabilidade de identificar os gargalos na empresa? É do empresário, é do líder, é do operador, né? Enfim, de quem é a responsabilidade de identificar os gargalos? Depende do porte da empresa. Assim, vamos pegar uma empresa menor, onde o dono está envolvido nas questões táticas e nas questões estratégicas da empresa. E algumas vezes até também envolvido nas questões operacionais. Mas se eu trazer por uma organização, tipo pegar o operacional, o tático e o estratégico, de quem é a responsabilidade de cuidar, né, da visibilidade, de cuidar da organização, de identificar onde está gargalo. É quem está atuando no tático. Então, em alguns casos pode ser a liderança, está atuando no tático, então ela tem a possibilidade e a obrigação de identificar. Esse olhar, né? Porque o que acontece? Como é que eu vejo um gargalo? Operacionalmente falando, se eu estou dentro da operação e só dentro da operação, eu não consigo ver o gargalo porque eu faço parte do gargalo. Eu faço parte do problema. Então, eu preciso estar um nível acima, que é o nível tático, onde vai fazer essas distribuições. Então, dependendo do nível da empresa, o próprio dono vai estar no nível tático, vai estar analisando os processos e vai identificar a criação de um gargalo, ou a existência de um gargalo. Em outras empresas, os líderes, mas se eu olhar na pirâmide organizacional, quem está atuando no nível tático tenha uma das responsabilidades entender, e inclusive no descritivo de cargos e tudo mais, tem que estar nas responsabilidades dele de fazer a previsão, fazer a análise, para quê? Para que evitar que se crie gargalos e buscar soluções para solucionar os gargalos através da análise do processo. Aquele processo está se desenhando, ele é responsável pelo aquele setor, é responsável pelaquela área, ele tem a total visão, né, de conseguir analisar e aí tomar as medidas preventivas ou as medidas corretivas quando o gargalo já existir. Mas respondendo a pergunta de uma forma clara, é quem está operando na parte tática. E aí eu vou até complementar com uma coisa que a gente costuma fazer, que a gente indica muito nos nossos processos, é fazer com que o empresário, de tempos em tempos, ele procure visitar os setores. Né? Então, por exemplo, você tem um setor produtivo, esse empresário, mesmo ele não liderando esse setor produtivo, ele tem a equipe lá que cuida, ele ir lá e olhar, porque esse olhar dele ele é muito importante. Sim, sim. Porque, e tu mesmo comentou, né, que daqui a pouco eles estão tão envolvidos no processo que eles não conseguem mais enxergar, e vem alguém de fora, entendendo do negócio, que é o que acontece com a gente. Né? Quando a gente chega numa empresa onde a gente entende daquele modelo de negócio, onde a gente sabe o que fazer, e a gente rapidamente percebe quantos gargalos a gente já identificou, né, em vários setores e vários tipos de negócio. Porque a gente tem esse olhar e consegue identificar. Né? Então, esse olhar externo, né, eu acho que é muito positivo para identificar os gargalos também e de dar um outro norte, né, de como resolver. Sim, porque normalmente esses gargalos são criados por vícios. Limitadores, né? São vícios operacionais. E aí, porque sempre foi feito dessa forma, então fazia assim, vai indo naquele fazia, e acaba não ajustando o que precisa ser ajustado. E aí quem vai treinar o próximo já treina da maneira errada, enfim, aí vai criando aquela bola de neve e aí sim, entra naquela situação, eu preciso contratar mais gente. Porque não é porque se criou um gargalo ali que eu preciso criar mais gente. Eu preciso às vezes entender se aquilo está sendo feito da maneira correta. Porque normalmente quando se tem um gargalo tem coisa errada, não é só falta de pessoa. Normalmente porque assim, são pessoas e processos. São os dois pontos que a gente precisa analisar. E depois que são identificados os gargalos, o que fazer? Identificou, tem gargalo em tal etapa. É isso que a gente estava falando agora. Justamente isso. Encontrei o gargalo. E aí eu tenho duas possíveis soluções. Na verdade, eu preciso analisar as duas coisas.
Pessoas e processos. Primeira coisa, entender se o processo está correto. Se o processo está correto. Primeira coisa é a gente ir para o processo, para saber se o processo está correto. Como é que está funcionando esse processo? E aí a gente já pega, quando tu falou para descer, para o dono perceber, olhar e ver, normalmente, quando essa operação não tem um treinamento continuado, não tem uma revisão dos processos, acaba pegando esses vícios operacionais de simplificação, né? Porque o brasileiro tem essa mania de dar o jeitinho, e aí eu faço do meu jeitinho porque aqui eu faço melhor, daí eu vou treinar uma outra pessoa do meu jeitinho e esqueço o processo. Assim vai dar certo, sempre. Exatamente. Assim. E as pessoas têm que entender que um processo é algo pensado. Não foi feito porque o processo... Não, é algo pensado. Alguém pensou nesse processo do início ao fim. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando tem um gargalo, que nessa situação aqui já criou o gargalo. Então, eu preciso analisar o processo para saber onde que está esse gargalo, né? O porquê que esse gargalo está sendo criado dessa forma e o que está acontecendo antes. Porque a avalanche está vindo de antes. Então eu preciso ver o que está acontecendo, o que está vindo para cá e está travando o processo aqui. Bom, analisei o processo. Tem correção no processo? Dá para melhorar esse processo? Dá para otimizar? Sempre dá. 99% das vezes que a gente pegou o gargalo na empresa, tem coisa de processo que a gente consegue ajustar e aí consegue ter bons resultados sem ter que contratar novas pessoas. E aí entra na parte de pessoas, que eu preciso treinar essas pessoas para executar esse processo da maneira como tem que ser executado. Porque normalmente também não se faz isso. Tem um processo, só que a pessoa não está treinada para o processo. A pessoa faz do jeito que ela acha que deve fazer. Porque não tem ninguém monitorando, não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém tirando dúvida. Então, duas coisas básicas para fazer isso, né? As duas coisas essenciais. O que tem que fazer? Identifiquei o gargalo, o que tem que fazer? Vai para o processo, analisa o processo, faz uma engenharia reversa, né? Olha toda da origem até onde isso vai acabar. E depois analisa se as pessoas têm treinamento adequado, quem treinou, como é que está executando isso. Refaz o treinamento, faz o acompanhamento, sabe, dá atenção para as pessoas. Isso que tu fala do treinamento, eu acho que é um ponto fundamental e super importante, porque sempre que faz, mas eles já sabem fazer, por que eu vou treinar de novo? Né? Tem muito essa barreira, né? Esse empecilho que muitas vezes as pessoas colocam. Todo treinamento, independente do que a pessoa faça, eu acho que é válido sempre refazer. Trago muito o exemplo do goleiro, né? O que acontece quando os bons goleiros, quando acabam, ou quando um jogador, ele vai treinar de novo aquele mesmo jogo. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Então, eu acho que é a busca pela excelência, a busca por, se eu faço tal, o que eu preciso fazer para melhorar? E aí, paralelo a isso, avaliar sempre produtividade, né? Eu sempre posso ser mais produtivo. A minha equipe sempre pode ser mais produtiva. E a produtividade, ela pode estar atrelada ao gargalo, né? Sim. Então, como que eu resolvo isso? Eu sempre posso ser melhor. Melhor do quê? Melhor do que eu mesmo. Melhor do que eu mesmo, Melhor exatamente. do que eu mesmo. Então, assim, aquele trabalho que tu vem fazendo, principalmente nas farmácias, de trazer as equipes de laboratório, de comercial, enfim, e aí fazer aquele jogo, tu tá trabalhando com a equipe, para melhorar a performance da equipe, ela tem evitado muitos gargalos. Resolvido vários. Sim. E evitado a criação de muitos outros. Por quê? Porque... E o engraçado por exemplo, vai lá no laboratório, treinar a equipe do laboratório, mas não é falar sobre a parte técnica, porque a parte técnica ela já sabe, e cada uma vai se treinar na parte técnica. É a parte de execução de trabalho, a parte comportamental, a parte de profissionalismo, de entender que o que tem que ser feito da melhor forma possível. E é esse trabalho que faz toda a diferença, porque o técnico ela tem que saber, ela tem que ser competente naquilo ali, mas só ser competente naquilo ali não faz ela ser boa. E é isso que muitas vezes as pessoas... a pessoa sabe fazer, eu olhei o currículo, ela já tem experiência, vamos contratar. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Não, que bom se fosse, né? Porque nós lidamos assim, com pessoas, né? E entender que não é só isso, tá? E se for só isso, a tua empresa está voando muito baixo. Na verdade, ela não está nem voando. Ela está limitada. Ela não está nem voando. E se você quer realmente construir uma empresa mais lucrativa, se você está nos ouvindo, se você nos ouve toda semana, eu imagino que você seja uma pessoa que tenha sede, né? Uma pessoa que queira crescer o seu negócio. Então você tem que entender que isso é jogo muito pequeno. Isso é joguinho muito pequeno. Eu preciso sempre estar melhorando, sempre estar melhorando. E eu preciso sempre fazer as pessoas ao meu redor melhorar também.
minha empresa melhorar, os processos melhorarem, a gente sempre precisa olhar para trás e ver, nossa, como que a gente evoluiu? Como que a gente evoluiu? O que a gente está fazendo agora? Ficamos maiores de idade. Se eu parar para ouvir o episódio 1, naquele calor de Dubai, provavelmente, vocês... Provavelmente eu vou ficar, nossa, aqui podia ter melhorado. Aqui poderia... E quando a gente chegar no 100... Que é a melhoria contínua, né? Chegar no 100, realmente isso aqui também não vai estar tão bom. Vamos lá, papo de dono, então? Papinho de dono? A gente papinho gosta. De dono, papinho é um momento de dono descontraído. Tem dado o que falar no seu papo de dono. Aquele momento que você pode enviar sua pergunta, suas dúvidas. Você pode colocar aqui embaixo desse vídeo, aqui onde você está assistindo no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, você pode ir lá no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique, me seguir, me mandar um direct ou entrar na caixinha quando estiver aberta, papo de dono, e coloca a sua pergunta, aquela pergunta que você perguntava para um amigo que não entende de negócio, perguntava para a mãe, para o pai. Agora você pode perguntar aqui, que a gente responde para você toda semaninha. Tem resposta aqui, programinha ao vivo para você, ao vivo não, né? Gravado para você. E também tem respostas na minha caixinha do Instagram. Então segue lá e nos acompanhe aqui. O que a gente tem no nosso papo de dono de hoje? Então, a pergunta que eu escolhi foi da Rita. Tá? Ela tem um comércio há 20 anos na cidade e está com uma grande dificuldade de encontrar pessoas realmente interessadas em ocupar vagas disponíveis. Onde eu encontro essas pessoas? Onde eu encontro os candidatos? Isso tem sido uma dúvida, né? Uma pergunta muito frequente de vários setores, né? Em 2011 eu montei um portal de empregos. Se chamava achaempregos.com. Era uma ideia maravilhosa. Só que não deu certo por falta de contingente. Muitas empresas abriam vagas e não tinham pessoas para trabalhar. E a gente está no momento, por incrível que pareça, de número de empresas que fecharam e tudo mais, que está muito difícil de encontrar pessoas. Está muito difícil de encontrar pessoas que querem trabalhar, pessoas boas, né? Porque tem um monte de gente que desempregada, mas não está muito afim de trabalho. Agora, encontrar pessoas boas... Tá afim de emprego, não de trabalho, né? Então assim, não está muito afim, não está muito comprometido em querer realmente trabalhar. E eu entendo totalmente a Rita, porque isso aqui não é uma questão de cidade, de norte, sul, não. Assim, isso é geral, a gente atende clientes do Brasil inteiro e realmente contratar está cada vez sendo mais difícil. Por isso que uma das dicas, né, que a gente deu no podcast de contratação foi sempre ter vaga aberta. Porque eu vou estar sempre buscando novos profissionais, eu vou estar sempre com a minha empresa sempre recebendo novos currículos, só que esse é um dos pontos. Tá? Aí se eu vou analisar aqui, uma grande dificuldade de encontrar pessoas realmente interessadas a ocupar as vagas disponíveis. Eu não conheço aqui a empresa da Rita, mas uma das coisas que tem mudado muito o jogo dos nossos clientes é a parte de cultura organizacional, a parte de posicionamento, porque as pessoas precisam estar mais conectadas com a empresa, ou seja, a pessoa tem que ter um desejo de querer trabalhar naquela empresa. Eu lembro, no início dos anos 2000, eu tinha o desejo de trabalhar num banco. Eu era office boy e um dos bancos que eu queria era um prédio gigante, bonito pra caramba, tal. E toda vez que eu passava naquele prédio, eu imaginava que eu ia trabalhar naquele banco. Eu queria muito trabalhar naquele banco. E aí um dia eu trabalhei. Um dia eu passei no processo seletivo e fui trabalhar naquele banco. Poderia ter feito processo seletivo em vários outros bancos, mas eu queria trabalhar naquele banco. Então, será que as pessoas da tua cidade querem trabalhar na tua empresa? Será que as pessoas do teu bairro querem trabalhar na tua empresa? Será que as pessoas que trabalham na sua empresa querem continuar trabalhando na sua empresa? Será que elas falam para as outras pessoas, os amigos delas, conhecidos dela, que olha, na empresa que eu trabalho tem uma vaga aberta, lá é incrível de trabalhar. Lá é incrível, lá é muito bom de trabalhar. Então, talvez falta trabalhar um pouco o cliente interno, né? Fazer um endomarketing, trabalhar um pouco o cliente interno, para que esse cliente interno seja um vendedor da minha empresa também, porque eu preciso estar me vendendo para novos colaboradores. Trabalhar uma política um pouco melhor, essa parte de atração de novos talentos.
E aí tem vários tipos de trabalho que a gente pode fazer na empresa para mostrar realmente o que é a empresa, que tipo de profissional que essa empresa busca, quais os valores dessa empresa, para ficar muito mais conectada com essa empresa. E aí fazer planos de contratar colaboradores em níveis menores, os aprendizes, para ir formando esses profissionais. Tem vagas que não tem como fazer isso, mas nas vagas que for possível fazer, é um bom trabalho. Porque além de você vai estar capacitando uma pessoa, você vai estar treinando essa pessoa, você vai estar criando, né, aí o profissional que você quer. Então, não sei o nível das pessoas, dessas vagas que ela está colocando, mas são alguns ingredientes, né? São alguns ingredientes. Também vai a questão de onde você está divulgando essas vagas, né? Sim. A gente hoje está num novo tempo, né? Vamos dizer assim, né? Então tem pessoas, né? Eu vejo até por clientes às vezes mais tradicionais que insistem em divulgar as vagas da mesma forma com que sempre divulgou. Só que hoje as pessoas não estão mais naqueles lugares, né? Lá no Cine, lá pode continuar divulgando. Mas será que eu tenho uma rede social? Será que eu estou divulgando? Será que eu estou patrocinando isso? Será que eu estou selecionando o perfil ideal do tipo de cliente, do tipo de funcionário que eu quero ter para minha loja? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu percebo às vezes, a gente acaba observando muito isso. Essa semana eu vi de uma empresa aqui próxima a gente que ela colocou no Instagram, fez tudo certinho, só que ela falou, traga os currículos na loja. Eu falei, nossa, né? Por que não pode mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, que seja, por e-mail, né? Então, assim, acaba limitando um pouco, né? Eu acho que essa nova geração, e não só essa geração de 20 anos, né? Mas a gente está numa fase de facilitador, não de impedimento. Não, mas se ela quer mesmo, ela tem que trazer aqui. Poxa, mas às vezes ela está trabalhando, ela não pode levar lá. Ela tem um sonho de trabalhar na tua empresa. Algumas empresas assim, e ela não já consegue levar bastante lá. Com isso, porque não tem como. Então e às vezes são pequenas ações que a gente faz que acabam desconectando essa pessoa que teria interesse em trabalhar com a gente, né? Sugeri, estou com um cliente de indústria que está com alguns problemas com relação à contratação também, dificuldade de encontrar novos colaboradores, e uma das dificuldades de encontrar é por causa da questão de horário, como é chão de fábrica e tal. A gente criou uma alternativa. A gente criou uma alternativa de contratar em cidades próximas, né? E nós desenvolvemos dentro da empresa para ter um sistema leve trás, uma van que vai buscar os colaboradores das cidades vizinhas para a empresa. Já que não estou se conseguindo mais, está tão escasso, a gente começou a fazer nos arredores, começamos a ter os primeiros resultados, ainda é um processo novo, mas é algo que não sei qual é o nível de empresa da Rita e tudo mais, mas para algumas áreas, porque a pessoa não tem como vir, horário e tudo mais. Cara, quanto custa isso para a empresa? São facilitador, Exatamente. Né? Mas é injusto. Não, quanto custa isso para a empresa? Trabalhar de forma racional, né? Fazer os cálculos. Se eu não estou conseguindo de uma forma, eu vou trabalhar de outra forma, mas eu vou conseguir. Sempre tem uma solução, Não né? contratar não é uma opção. Eu acho que quando se precisa contratar. E aí eu foco na solução, né? Não no problema, que daí muitas mas tá difícil. E é uma resposta constante, né? Mas contratar tá difícil. Mas contratar tá difícil. Beleza, é fato. Mas como que a gente resolve? Duas coisas que eu não suporto ouvir. Que é muito difícil e que é complicado. E que tá complicado. Tá complicado e que tá muito difícil. Desculpa, eu não gosto dessas duas coisas. Como resolve? Apesar de estar complicado, de estar difícil, como resolver? Tem coisas bem mais difíceis. Tem coisas bem mais complicadas. Então, coisas difíceis são feitas para a gente resolver. E empresário tem problema de empresário, né? Sim. Empresário tem problema de Quanto empresário. mais alto você chegar, mais difícil vai chegar o problema, porque são menos pessoas que têm capacidade intelectual, capacidade técnica, mindset para resolver esse problema. Principalmente mindset. Por isso que você está onde você está. Por isso que você está onde você está. É engraçado tu falar isso, que eu acabei de conversar com uma cliente hoje, uma candidata cliente, né? E a dificuldade dela realmente, ela falou que ela se desconectou, ela perdeu o mindset. Ela tinha o mindset de um tipo de modelo de negócio, que o negócio dela teve que se reinventar, ela não conseguiu acompanhar. E não é por parte técnica, é a parte comportamental, é a parte mindset. Né? Então, e como a gente percebe isso, né? Se você não fica mais forte que o ambiente ganha. Por isso que você precisa abastecer o seu mindset frequentemente. Estar em contato com pessoas que te provoquem, estar em contato com pessoas que te levam para um lugar onde você não conhece, te acelerar de uma forma, num ritmo diferente. Tem que fazer isso sempre. Olha, eu vou dizer aqui que o Zóio em Frente é o maior provocador do mundo, né? Eu gosto. E é isso mesmo, mas até para deixar registrado aqui, né? Mas a minha função,
A minha função no mundo É provocar as pessoas. Não, eu digo A isso. consequência é um negócio mais lucrativo, mas se eu não te provocar a ter um negócio mais lucrativo de verdade, Não vale a pena. não vale a pena. Então, assim, a minha função, minha habilidade única é provocar as pessoas. E Eu faço isso bem, eu gosto de provocar as pessoas. Eu olho para as pessoas, cara, eu fico puto da vida quando eu olho para uma pessoa e vejo um talento desperdiçado. E eu até para registrar isso, né? O quanto tu me provoca todo dia, né? O quanto tu já me provocou, o quanto eu já cresci. Nem viu nada ainda. O quanto eu já cresci, o quanto eu já saí da minha zona de conforto, continuo saindo todo dia, né? Pelas provocações. E às vezes no momento a gente não gosta, né? Apesar de a gente ser marido e mulher, nós somos sócios, nós somos empresários. E a gente separa muito isso, né? Muito bem isso. Por isso que funciona. Por isso que Inclusive, funciona. vamos fazer um podcast. Vamos fazer um disso. Como Vamos. trabalhar em Marido e casal mulher, e ser e feliz. dar certo, e ser feliz à noite. Se você quiser esse podcast, você coloca aqui embaixo. Ó, esse tema do casal é legal. Mas eu acho que isso de provocação é isso mesmo, né? Eu acho que tu tens essa habilidade, eu tô aprendendo muito contigo. É assim que a gente consegue resolver. A gente provoca, dá aquela mexida e, putz, eu vou fazer isso. Né? Então isso tu consegue fazer muito bem com todos os empresários que chegam até a gente. O meu modelo de pensar, meu modelo de viver a vida. Eu acho que a gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para fazer algo incrível. Então, cara, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Porque assim, porque dá trabalho e é difícil. Tudo dá trabalho e tudo é difícil. Então escolhe algo que faça valer a pena. Isso aqui vai dar trabalho, mas em compensação o resultado vai ser incrível. Isso aqui é difícil, mas em compensação o resultado vai ser incrível. Então faz isso, sabe? Eu tenho pena das pessoas que ficam ali patinando e vivendo aquela mesmice. Cada um tem a sua opção, mas a partir do momento que você decide nos acompanhar, decide ouvir o podcast, decide estar no treinamento, estou louco para fazer treinamento presencial de novo, logo a gente vai estar em ação de novo, e vai estar vindo aí o nosso online, 100% online, gravadinho, coisa mais linda que está ficando. Mas eu gosto da energia das pessoas, eu gosto de provocar realmente as pessoas a uma mudança positiva. Por me provocar todos os dias. Vamos lá então? Vamos lá. Onde estávamos? Vamos voltar pro gargalo? Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Ter gargalos na empresa é sempre ruim? É sempre uma coisa negativa? É esse olhar que tem que ter? Ou tem algum outro ponto de vista? Eu acho que aquela provocação que o Jay Abrams fez lá em 2014, ela mostra até o contrário, né? Que ter gargalos na empresa, não ter gargalos na empresa que se torna ruim, né? Ter gargalos na empresa é algo ruim, sim, porque eu tô com um problema que precisa ser resolvido, mas a criação do gargalo, ela tá me mostrando que eu estou gerando um estresse em algum setor. Onde está criando esse gargalo, está gerando um estresse. Aí eu preciso entender o porquê desse estresse. Se é o estresse por uma hiperprodução, hipervolume de venda em alguma coisa, está muito acelerado e aí está gerando esse estresse. Ou que é descontrole, falta de processo, pessoas não treinadas, e aí por incapacidade. E aí sim, aí se torna algo ruim. Então não tem uma resposta, é sempre ruim ou é sempre bom. Então precisa ser analisado a origem e os motivos. Por quê? Porque o gargalo, ele é algo ruim. Ele é algo que precisa... Não é algo ruim, é algo que precisa ser solucionado. Agora, o motivo pelo qual o gargalo se criou, esse gargalo, pode ser algo muito bom, ou pode ser algo ruim. Então a gente precisa analisar a origem, né? Por que está se criando esse gargalo? Porque pode ser por um motivo. A gente fez uma campanha, está vendendo pra caramba. A gente contratou o Marcelo e começou a vender um monte. Enfim, tem várias ações que podem ser criadas, ou que é por falta de competência, falta de gestão, falta de acompanhamento, falta de definir processo, falta de ter uma pessoa bem treinada executando. E aí a gente precisa resolver isso. Então precisa analisar, mas não tem uma resposta. É sempre isso, sempre aquilo. Sim. Pode ser positivo ou pode ser negativo. O fato é que se existe um gargalo, esse gargalo precisa ser corrigido. Tem uma frase que eu falo, inclusive, nos treinamentos das equipes, né? Líderes, equipe e tal, é que todo problema ele é um convite de evolução, né? Então, se eu percebo que tem um problema, é um convite para melhora, né? Então, de que forma que eu vou pegar esse problema, resolver e evitar com que aconteça mais? Então, o gargalo tem muito a ver com isso, né? Então, tá acontecendo algo ali.
Poxa, isso é um problema. Estou identificando. Mas, poxa, depois que eu resolvi, nossa, como ficou bom agora. Né? Porque é um convite para que a equipe inteira evolua, né? Para que cresça no negócio. Que bom. E outra pergunta aqui é o seguinte, gargalos versus tecnologia. Né? Então, tem muitos empresários que às vezes são um pouco resistentes à tecnologia, né? A utilizar a tecnologia a seu favor, a usar a tecnologia para que resolva a questão de gargalos. A gente vê isso, a questão até no próprio marketing digital, os e-mails, né? De que forma que isso pode ajudar em equipamentos para as empresas, como tu falou ali a questão da farmácia. Então, eu já chego sugerindo muita tecnologia e às vezes tem farmácia que fica um pouco resistente a isso, porque nunca usou, porque nunca testou, e aí fica perdendo produtividade, fica perdendo resultado no final. Né? De que forma que o empresário ele tem que ter esse olhar para a tecnologia? E qual é o momento de eu usar a tecnologia ao meu favor? A tecnologia é algo bastante amplo, né? Se a gente for analisar a tecnologia. Dependendo do modelo de negócio, o que acontece? Eu preciso entender a questão dos processos da empresa. Então, a tecnologia, e aí um sistema muito bem alinhado, ele vai ser um facilitador de resposta, de geração de informação. Por que eu preciso da tecnologia? Para otimizar processo, para agilizar processo, para ter mais segurança nos processos e para ter mais agilidade nas respostas, para ter umas respostas mais assertivas. Então, um sistema, se eu for analisar, ele vai conseguir me trazer uma leitura de um resultado muito mais assertivo, para que eu consiga tomar uma decisão muito mais rápida. Então, a tecnologia, sem sombra de dúvida, ela vem para nos ajudar. Agora, em algumas empresas, eu preciso ter um investimento em tecnologia um pouco maior, dependendo do modelo de negócio. Em outras empresas, um simples gestor de tarefas, de atividades, onde até um app, um aplicativo, onde eu consiga distribuir tarefas entre equipes, um software simples de gestão de equipes, de divisão de atividades, onde eu possa arrastar as tarefas, acompanhar as etapas das tarefas, coisas que para muitas pessoas é extremamente complexo de fazer. Extremamente complexo de fazer. Tem pessoas que não têm a capacidade hoje, e aí estou falando de empresários, de conseguir utilizar uma agenda. Isso é tecnologia? Isso é o básico. E aí, por falta de agenda, olha só, se perde na rotina do dia e às vezes ele acaba se tornando gargalo. Porque ele não tem agenda. Então, mas a agenda não é tecnologia. Pois é, olha só. Porque se a gente está falando de tecnologia, a pessoa que está ouvindo agora... Não necessariamente é uma máquina de produção. Agora eu vou ter que estar investindo milhões na minha empresa para conseguir ter... Não, estamos falando de um processo de informatização da empresa, que sim, algumas empresas precisam investir em tecnologia, otimizar os processos, maquinários e tudo mais, para ganhar performance. E aí sim, eu posso, numa unidade fabril, agora a gente, numa indústria que a gente atende, a gente comprou 2 máquinas novas. Para quê? Para multiplicar a produtividade diária. Porque uma máquina produz uma peça, outra máquina produz outra peça, eu vou ter 2 máquinas produzindo a mesma peça. Logo, vou ter o dobro de peças por dia, porque é uma peça demorada para produzir. Então, um investimento em tecnologia para eliminar um gargalo que ainda não existe. Existiria esse gargalo se eu chegasse no limite de faturamento. Agora, como eu previ isso, eu peguei o limite de faturamento, eu estiquei. Ou seja, eu tenho mais liberdade no comercial para vender mais, porque eu já fiz esse investimento em tecnologia. Mas uma gestão de tarefas para dividir as equipes, uma boa utilização de um sistema, um software para te dar segurança na leitura dos dados, para precisar ficar preenchendo um monte de informação para conseguir ter uma leitura de dados, isso é um facilitador. E aí toda empresa precisa, desde que está começando, precisa fazer isso. Mas, às vezes, é simples. É só agenda. E o quanto é legal, assim, os empresários, dependendo do tipo de setor, né? A participação de feiras, de congressos, né? De estar além. Não, minha empresa é pequena, mas, poxa, fui lá naquela feira, identifiquei uma tecnologia que posso usar a meu favor. Às vezes não é no momento.
Mas, poxa, lá o ano que vem eu já consigo colocar, já saber o que eu posso fazer quando aquilo acontecer. Quando aumentar minha produção, poxa, a hora que eu tiver esse time, a hora que eu tiver esse número de produção, eu já sei a máquina que eu vou comprar, eu já sei o tipo de tecnologia que eu vou usar. A minha empresa é pequena, mas meu sonho é grande. Exatamente. Então, quando tu participa disso, né, tu tá no outro olhar, né? Muito isso, hein? Essa frase. Anota essa frase aí, hein? Anota essa frase, hein? Minha empresa é pequena, mas meu sonho é grande. Marcelo Henrique. Se você tiver um sonho grande, tem um livro, né, do João Paulo Lima, que é o Sonho Grande, né, que eles fizeram. Então assim, mas porque assim, a minha empresa pode ser pequena, mas o meu sonho é grande. Se o meu sonho é grande, eu vou lá naquela feira, eu vou ver as máquinas, eu vou estudar sobre o mercado, eu vou entender quem é o maior player, eu vou buscar, porque eu vou estar sempre olhando o que tem depois do horizonte. Agora, se eu ficar pensando pequenininho, agindo pequenininho, meus resultados vão ser pequenininho. E hoje é fácil, porque a tecnologia está na mão, né? Então eu posso buscar onde que eu encontro essas informações. Há tempos atrás era mais limitado isso. Hoje está na mão, em qualquer horário do dia. Hoje o maior limitador do crescimento da empresa é o mindset do dono. O próprio dono. O mindset do dono. Infelizmente. Joia. E de que forma os empresários que estão nos ouvindo podem evitar os gargalos na gestão da empresa? Assim, para a gente resumir, né? Se a gente pudesse citar aí 4 pontos para a gente evitar com que isso aconteça ou minimizar os problemas causados pelos gargalos. Se a gente for analisar um PDCA, né? Fazer um processo de melhoria contínua é o essencial. E tem vários outros tipos de processos que pode ser aplicado, mas entender... acho que a gente falou muito sobre a questão de pessoas e processos. Então, a análise dos processos, entendendo... eu sempre penso nos processos, não só hoje, mas no amanhã. Então, mas para fazer uma leitura, você precisa analisar a sua empresa hoje. Então, assim, como é que funciona cada setor da sua empresa hoje? Você tem um mapa de processo? Qual a jornada que acontece do início ao fim? Onde inicia esse setor? Onde finaliza esse setor? Um setor de produção, um setor de vendas, um setor de atendimento, um setor financeiro, onde a nota entra, onde a nota sai, qual o caminho que ela percorre, quantidade de notas que vão ser possíveis fazer por dia, quantidade de clientes eu consigo atender por dia, quantidade de produto X que eu consigo produzir por dia. Ter essa esteira pronta, essa visão pronta e saber até onde eu consigo gerar o estresse. Aí você vai conseguir ver onde é que está o teu gargalo. Aí você consegue montar planos de melhoria, você consegue treinar pessoas, você consegue capacitar pessoas, você consegue usar a tecnologia a favor, porque você descobriu que tem uma máquina que faz aquilo lá 2 vezes mais rápido. Enfim, aí você consegue implementar. Mas eu acho que o primeiro passo é você ter uma visão completa do que está acontecendo na empresa, de quais os processos estão acontecendo na empresa. Tendo essa visão completa, fica muito mais fácil, né? Você conseguir traçar qualquer tipo de ação, que essas ações elas vão envolver 2 linhas. Ou são ações corretivas de organização, de processos, ou são ações de pessoas, voltadas a treinamento, a melhoria e tudo mais. Então, analisar esses 2 cenários, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do que... Para eliminar, os gargalos são bons, desde que sejam resolvidos. Eles são eliminados, possivelmente se criem outros gargalos e se vai resolvendo. Isso Senão, assim, daqui a pouco a pessoa... mas eu ouvi um podcast lá, me falaram que gargalo é bom. Resolve, não, cria outro. Gargalo é bom, um gargalo resolvido. Gerar gargalo... É algo positivo. É algo positivo, sinal que a gente está gerando um estresse na empresa. Está gerando um estresse, a gente está saindo da zona de conforto, que já é um ponto super positivo. Marcelo, e para aquele empresário que se sente assim sozinho, que se sente que não tem com quem conversar sobre o negócio, que quer crescer, que quer ir para o próximo nível, como dizem aí, como está na moda dizer, vamos para o próximo nível, enfim, para aquele empresário que quer crescer, não sabe como, que está precisando de uma ajuda para a questão de mindset, questão de processos, questão de pessoas, o que tu acha que ele deve fazer? Porque número que ele tem que ligar? Ele deve entrar em contato. Se você é empresário, se você é empreendedor, e eu estava conversando com um empresário hoje, que iniciou um processo de consultoria com a gente. Ele tem uma empresa bem pequena, estão trabalhando aí pouco mais de 1 ano no negócio, começaram aí com seus primeiros faturamentos, as coisas estão bem embrionárias, a empresa dele está pequena ainda, só que eles têm uma visão, ele disse, Marcelo, meu mapa de negócio não está funcionando, eu não tenho processo administrativo, comercial, enfim, eu preciso de uma ajuda para entender o que eu preciso fazer para minha empresa crescer.
Então, hoje, olha só como esse cara é inteligente. Ele Marcelo, hoje eu não teria caixa para pagar, porque minha empresa ainda não está tendo faturamento, mas eu sei que esse investimento vai retornar muito rápido, porque vai ajudar a minha empresa a crescer. Eu vou crescer do jeito certo. Então, eu já quero crescer do jeito certo. Tem muito empresário que começa quando eu ficar grande eu vou contratar. E esse teve uma visão totalmente diferente. Então, para você que está nos ouvindo agora, nós temos duas linhas de trabalho. Nós temos uma linha de trabalho para esse tipo de empresário, o empresário que está começando agora, às vezes é sozinho, ele é a esposa, ele e um outro sócio, ou ele sozinho, tem um consultório, tem um escritório, enfim, está começando o negócio e ele é bom no que ele faz. Ele é o técnico, né? Ele é bom no que ele faz. Esse rapaz ele é engenheiro, ele é bom no que ele faz, ele é um bom executor, só que ele não entende de gestão. Ele não entende de gestão, não entende de negócio, não entende de números, ou não entende de marketing, enfim. Aqui na empresa a gente monta todo o processo, todo um plano estratégico de crescimento da empresa. Envolve finanças, envolve marketing, envolve vendas, liderança, se tiver colaboradores. Enfim, a gente monta todo esse processo para quem está começando, para quem está no processo mais embrionário, para quem não tem empresários, funcionários ainda, a empresa está começando. Essa é uma linha. E é uma linha que até então era pouco explorada, porque as pessoas achavam que a gente só atendia as empresas maduras, que normalmente é o que aparece. Então, se você tem uma outra empresa, sua empresa já funciona, tem 10, 100, 200, 300 colaboradores, é uma outra linha de trabalho. E aí já envolve toda a parte de mapeamento de processos, direcionamento, corpo de gestão, liderança. É um processo mais maduro. Então a gente tem duas linhas. Tem a pessoa que quer se organizar, quer começar a sua empresa já fazendo do jeito certo, e você que já tem funcionário, você já tem faturamento, você já tem 10, 15, 20, 30 anos de empresas, como muitas empresas chegaram conosco depois dos seus 25, 30 anos de empresa, você quer redefinir a sua empresa. Tem empresas que entraram com a gente depois de 25 anos de empresa, e olha que engraçado, 25 anos de empresa, em um ano ela dobra o faturamento. A pessoa teve uma empresa durante 25 anos, ela ficou um ano dentro do nosso processo de consultoria, de alavancagem, e em um ano ela dobrou o faturamento. Aí tem que entender, né, que tem coisas que não estavam sendo feitas na empresa. Então, se você tem uma empresa com 10, 15, 20, 30 anos, você está nos ouvindo agora, pode ser altamente possível, tá? Que tem dinheiro na mesa, que seu dinheiro, porque você pode estar muito acostumado com o seu negócio, fazendo as coisas dentro de um ritmo que você já vinha fazendo, e aí tem coisas fontes de lucro, né, inexploradas dentro do negócio. E aí é onde eu gosto de trabalhar. Essas empresas que já estão há muito tempo no mercado, dá para a gente reinventar essa empresa sem mudar a cultura, né, sem mudar os princípios do dono, mas dá para aumentar muito o faturamento. Então, duas linhas de trabalho. Você que está começando agora, tem um escritório pequenininho, um consultório, enfim, qualquer empresa está começando agora, temos uma linha para os iniciantes. Você que já é maduro, já tem bastante funcionário, já vende bastante, quer aumentar o faturamento, quer aumentar a lucratividade, você vai na linha do empresário mais maduro. Você vai preencher a aplicação, vai estar no Instagram, vai fazer os contatos. Se o empresário ficou interessado, ele pode chamar no Instagram? Chama. É tu mesmo que responde? Ele vai lá no Instagram, ele tem uma aplicação lá, quer informações sobre consultoria. Tem um botãozinho lá na bio, você vai, estou aqui no Instagram, clica lá, quer informações sobre consultoria. Vai cair pra gente, você vai receber uma aplicação, você vai preencher, eu pessoalmente vou analisar, a Daiane vai analisar, a gente vai entender se o seu modelo de negócio é aquele modelo que a gente pode de fato ajudar, e aí a gente vai marcar uma conversa, um bate-papo, no telefone, e aí a gente vai alinhar todos os detalhes e vai te passar o melhor caminho. Tem algumas soluções para ajudar a sua empresa nesse momento, para ajudar empresários que estão ouvindo a gente. Isso aí. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim do nosso episódio de maioridade. 18. Episódio número 18, como eliminar os gargalos. Como lidar, né? Como lidar e como eliminar os gargalos na empresa. Já mudou o título. Não, é como eliminar os gargalos na empresa. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, a gente tenha te provocado a uma mudança positiva. E semana que vem voltamos com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau. Até.